paz do Senhor. Eu não sei o que Deus tem para essa noite, mas eu vou dizer que as minhas expectativas já foram superadas. Eu vou dizer por quê. 2 Crônicas 20:20 diz assim, não precisa abrir, diz assim: credes no Senhor e estareis seguros, credes nos profetas e prosperareis. Eu me lembro uma vez, todos aqui conhecem o apóstolo Claudemar? Uma vez o Claudemar, ele gosta de usar aquele livrinho, né, que a gente lê o ano todo, né? E ele sempre incentiva a igreja a usar, fazer a leitura diária. E teve um ano, acho que foi 2019, 2020, não me recordo bem, que nós estávamos no culto lá e ele falando, e ele disse assim: eu vou declarar sobre a vida daquele que lê esse livro durante o ano inteiro sem falhar um dia, uma prosperidade abundante. E eu me lembrei de 2 Crônicas 20:20: credes nos profetas e prosperarei. E para onde eu ia, eu levava aquele livro. Fomos para a praia, nós lia na praia, não deixei de ler um dia, porque eu tomei posse daquilo. E hoje eu achei que eu tinha vindo para trazer uma palavra, que Deus tinha me chamado para trazer uma palavra, mas na verdade Deus me chamou para ouvir uma palavra, Ivan. Como é o nome da irmã ali? Olga. A palavra que a irmã trouxe aqui no início, eu tomei posse como uma profeta de Deus que trouxe algo para nós. Tomei posse dessa palavra. Então Deus me trouxe essa noite aqui para ouvir. E eu quero dizer para vocês que um dos grandes segredos de prosperar, e eu não estou falando financeiramente, estou falando prosperar no sentido amplo, no sentido pleno, em todas as áreas da vida. Um dos segredos é ouvir os profetas de Deus. Muitas vezes os profetas estão falando e nós não estamos ouvindo, ou estamos ouvindo e muitas vezes deixando que dúvidas sejam geradas no nosso coração. E Deus está ali à porta para nos abençoar. Então, eu tomei posse dessa palavra. E eu gostaria que você tomasse posse também, porque foi algo muito lindo e muito forte que Deus falou nesse início aqui através da irmã. E eu quero trazer algo nesta noite. Quantos aqui já ouviram falar de Jocum? Alguns. O fundador da Jocum, Jim Steyer, ele esteve aqui recentemente no aniversário da Jocum Brasil. Quantos anos eram, Ju? 45 anos de Jocum Brasil. Ele foi fundador da Jocum no Brasil. E ele trouxe uma palavra que eu achei muito interessante. Ele trouxe uma frase que marcou muito, me marcou muito, falou muito comigo. E eu quero trazer essa mesma frase dentro de uma palavra para nós nessa noite. E eu quero dizer a você que você realmente abra o coração, porque é algo simples, mas fundamental, para que nós possamos dar um passo a mais no caminho da colheita aqui nessa terra. Porque, como a irmã disse no início ali, né, nosso galardão, né, o nosso maior prêmio é o céu, né? Mas nós temos colheitas aqui também. E essa palavra ela vai te ajudar um pouco a entender, né, como que nós devemos agir muitas vezes para alcançar bênçãos diárias nas nossas vidas. Quero pedir que você abra em 2 Reis, no capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, verso 15. Eu quero falar nessa noite sobre a nossa perspectiva nesse mundo. Nós temos
duas possibilidades de perspectiva: a humana e a de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Então, 2 Reis capítulo 6, a partir do 15, nós vamos ler do 15 ao 17. Diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Então nós conhecemos essa história, né? Sabemos que o rei dos sírios estava ameaçando e vinha, né, fazendo algumas lutas com vitórias, e ele questiona ali dentre os seus servos, né, e os seus generais: olha, tem alguém aí que está levando tudo o que acontece aqui, as nossas estratégias, para o rei de Israel. E aí alguém disse: não, é um profeta que tem lá, que Deus fala com ele e diz tudo o que acontece. Então o que ele fez? Ele mandou, né, que o seu exército fosse cercar Eliseu. Então quando o moço, o servo de Eliseu, acorda de manhã muito cedo e vê aquelas montanhas cercadas, ele fica com medo. Normal. Perspectiva humana. E aí Eliseu ora a Deus: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Então ele percebe que ali existem cavalos, carruagens, um exército espiritual muito maior do que aquele da perspectiva humana. Ele consegue ver uma perspectiva de Deus. E o que eu quero falar nesta noite, se você está anotando, anota aí: fato versus verdade. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós não podemos negar fatos, mas nós temos que nos alicerçar na verdade. Vamos para um outro texto aqui pertinho. 2 Reis 19, 10. Segunda Reis 19, 10. Mais uma batalha. Então diz assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. Crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei Ramate, o rei Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Enra e de Ivã? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Vamos ali para o verso 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Amém? Mais uma vez nós vemos a perspectiva humana e a perspectiva de Deus. Eu já contei aqui uma vez, uma outra noite que eu tive aqui, que a minha esposa não podia ter filhos. E a
perspectiva humana. Isso era fato. Nós não podemos negar fatos. Nós não podemos ir contra fatos. Mas nós temos um diferencial: a perspectiva de Deus, ou seja, a verdade. Nós podemos ter fatos. Nós podemos, assim como aquele moço, ver um exército cercando Eliseu. Fato. Mas Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos para que ele veja o que ele vai ver. Ele vai ver a verdade. Porque o fato é que havia um exército, mas a verdade é que havia um exército e também um exército de anjos muito maior. Não se negaram os fatos, mas o que ele fez foi conseguir ver a verdade. Nessa outra situação, nós vemos aqui que o rei da Síria vinha derrotando todos os reinos. E ele ameaça e diz: olha, de forma alguma tem como tu escapar das minhas mãos. Na perspectiva humana, isso era um fato, porque grande era o poder do rei da Síria. E eu imagino como ficou o coração de Ezequias. E o que ele fez? Assim como Eliseu, que orou a Deus que abrisse os olhos daquele jovem, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não é a mim que ele afronta, é a ti. Ele apelou à verdade. Existia um fato na nossa vida, que a minha esposa não poderia ter filhos. Mas também existia uma verdade, que existe um Deus que tudo pode, para o qual não há impossível. Então nós tínhamos a perspectiva humana sendo apresentada por um médico, e nos restava a perspectiva divina. E nós oramos e buscamos e cremos. E cerca de 2 anos depois, estávamos numa cruzada, o pastor Isaías Figueiró, uma campanha, e ele disse: olha, se existem mulheres aqui que não podem ter filhos, venham aqui à frente. Ela foi. E ela disse assim: amor, quando ele orou, alguma coisa queimou aqui, e eu senti que fui curado. E isso fazem 25 anos, né? 24 para 25. E até hoje eu me emociono ainda lembrando, porque a verdade é que Deus tudo pode. Eu me lembro que eu fiz uma faixa na época, botei assim na sala de casa, escrito "Parabéns, mamãe", com umas luzinhas piscando. Fiquei na esquina, assim, na frente de casa, cuidando quando ela chegasse. Ela trabalhava num salão de beleza na época. E quando eu vi que ela apontou na esquina, eu corri para dentro de casa, apaguei as luzes todas. Ela entrou pelos fundos. Quando ela abriu a porta dos fundos, ela só viu aquela faixa com aquelas luzinhas piscando. Parabéns, mamãe. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje o Samuel está lá com seus 24 anos. E aí, depois de 5 anos, Deus ainda nos deu a Samara. A gente costuma dizer que é a confirmação da promessa. Sabe? Sempre vai existir um fato, mas sempre vai existir a verdade. O que nós temos que escolher como filhos é olhar simplesmente para o fato que se apresenta, ou olhar para uma verdade que é possível. Quero pedir que você abra João 8:32. Texto muito conhecido.
8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos quem é a verdade. E aqui, amados, essa palavra conhecereis, se nós pegarmos ela no sentido mais literal, no original grego, está falando de uma experiência pessoal. Então ela está dizendo assim: se vocês tiverem uma experiência pessoal, vocês serão libertos. Vamos ler também João 14:6, mais um texto conhecido. E diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, Jesus é o caminho para o Pai e a verdade sobre o Pai. Quando nós começamos a andar com Deus, nós podemos olhar para a verdade e não somente para os fatos. Quantas vezes nós passamos por situações que são de muito medo, de muito receio, que nos trazem preocupação, aflição, tristeza, lamento, porque são fatos que muitas vezes se apresentam de uma forma de perspectiva humana. Como eu disse, nós não podemos negar fatos. Mas a questão é como nós podemos nos apegar na verdade. E aí é uma questão de fé. Aí entra o nosso papel de filho. Sabe? É uma confiança que tem que ser adquirida, como nós lemos ali em 8:32, João 8:32, sabe? Que é conhecer a verdade, ou seja, começar a viver experiências com Deus. O que aconteceu com aquele jovem de Eliseu? Ele viveu uma experiência com Deus. Ele conheceu a verdade. O que aconteceu com o rei Ezequias? Ele lutou diretamente contra um fato. E ele teve ali a sua experiência com Deus. Ele abriu aquela carta diante de Deus, orou, entregou na presença do Pai e viveu a sua experiência com Deus. Em ambas as situações nós vimos vitória. Nós vimos uma situação que aos olhos humanos, na perspectiva humana, era um fato inquestionável. Mas existe um Deus que tudo pode e tudo crê. Vamos ler Jeremias 17:5. Estou passeando um pouco pela Bíblia hoje. Não tenho muito hábito até, mas... Jeremias 17:5. Mais um texto muito conhecido, amados. Mas o grande problema muitas vezes do povo de Deus, o grande problema que nós colocamos muitas vezes como barreira nas nossas vidas é conhecer, mas não viver. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecer realmente Deus, mas aprender a viver a verdade, viver Deus. Veja o que diz aqui em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem,
faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Veja bem, vamos trazer de novo para as duas situações que nós lemos. Se os dois, tanto Eliseu quanto Ezequias, confiassem na força do seu braço ou na força dos exércitos de Israel, certamente seriam derrotados. Porque os inimigos eram numerosos e, na perspectiva humana, não havia chance de vitória. E Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, cada vez que nós depositamos a nossa confiança na perspectiva humana, nós desviamos o nosso coração do Senhor. Porque nós paramos de olhar para a verdade. O mundo hoje, amados, é um mundo cheio de situações, guerras, brigas, enfermidades, caos. Isso não é uma questão de hoje. Nós sabemos que isso é atemporal, isso vem, né? São crises. Nós sabemos que o mundo passou por várias crises. Se nós pegarmos a história bíblica, quando fala lá antes do dilúvio, os teólogos eles mostram que existiu um período antes do dilúvio que foi de um enorme caos contra Deus, de o mundo vivendo, olha, imundícia pura. E nós vemos isso, né, na palavra ali onde fala do dilúvio, que não havia mais esperança para a raça humana. Então, nós vivemos hoje tempos talvez próximos, eu não sei se igual, se com maior gravidade ou menor gravidade, mas o fato é de que o mundo sempre foi assim. O homem sempre se corrompeu, o homem sempre foi mau, teve um coração mau, e o homem sempre se afastou de Deus. Sempre existiu uma guerra espiritual entre olhar para a verdade e olhar para os fatos. Quando Noé começou a avisar o povo, olha, vai acontecer isso, ele estava apresentando a verdade, porém na perspectiva humana aquilo não poderia acontecer. E muitas vezes o que o inimigo faz é exatamente esse processo. Ele apresenta para nós uma perspectiva humana e diz: você pode negar isso? Você pode negar que o seu filho ou sua filha está desviado? Você pode negar que o seu filho ou sua filha usa drogas? Você pode negar a sua situação? Você pode negar a sua enfermidade? Você pode negar, e ele vai apresentando situações e diz: isso são fatos, fatos, fatos e fatos. E o nosso coração pesa, e o nosso coração se entristece, e a nossa fé muitas vezes é abalada, porque nós não olhamos para a verdade, mesmo conhecendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero ler Mateus 6:25, abre aí. Esse versículo, amados, guarda no coração o que eu vou falar aqui agora. Mateus 6:25. Esse versículo mudou minha vida. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Foi isso, Ivan, que tu falou essa semana?
Só em Lucas, eu acho, né, que tu falou, né? Que tu comentou. Nós estávamos conversando antes ali. Amados, esse versículo mudou a minha vida. E eu vou explicar por quê. Por causa de uma palavra. Não andeis ansiosos. Ansiosos. Ansiedade. Eu gosto muito de estudar. Eu sempre fui muito estudioso da Bíblia. Fui curioso. Eu sou curioso por natureza. Se eu olho algo, eu tenho que entender de onde veio aquilo, como aquilo funciona. Eu sou muito curioso. Então eu sempre procurei estudar muito a Bíblia e o seu original. E aí eu fui entender o que significa ansiedade. Ansiedade no termo grego é meriminal, que no sentido mais literal da palavra significa dividir em partes. Aí não fez sentido. Como assim dividir em partes? E aí eu fui pesquisar mais um pouco. E aí eu entendi o que estava realmente sendo dito aqui. Ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Como assim? Não dividir em partes? Isso faz sentido? Faz sentido ansiedade significar dividir em partes? E aí eu fui procurar um pouco mais sobre isso. Até que eu li algo que esclareceu e fez todo sentido. E isso mudou minha vida. Oi, Ivan, me alcança a tua caneta aí. Amados, essa caneta aqui é a situação que eu preciso apresentar diante de Deus. Esse aqui é o meu problema, tá? Eu preciso que Deus resolva o meu problema. O que eu faço? Eu entrego a Deus o meu problema, certo? É isso que a gente faz quando a gente tem um problema, a gente entrega a Deus? É isso, né? Pelo menos na teoria teria que ser. Agora vem cá, Ivan. Eu vou fazer o papel de Deus aqui. Estou te entregando o meu problema, mas eu vou ficar com essa parte aqui. Toma aí. Esse aqui é meu, esse aqui é teu. Faz sentido agora? Como Deus pode resolver algo que não está totalmente nas mãos dele? É como se eu dissesse assim, pega, empresta aqui, Ivan. Ivan, assina para mim o documento lá, pega aí. Não tem como, eu estou com a parte da caneta aqui, ele só está com a tampa. Obrigado. É isso que é ansiedade. Dividir em partes. Então, quando o diabo ele apresenta para nós fatos, o que nós precisamos fazer é confiar em Deus, é olhar para a verdade. Eu não posso entregar para Deus a metade do meu problema. E a maneira que o inimigo mais vence a igreja é através da ansiedade. Porque o problema é apresentado e nós não conseguimos entregar totalmente a Deus. Nós oramos e dizemos, Senhor, olha, está acontecendo isso e isso, toma nas tuas mãos. Mas nós vamos deitar pensando, preocupados, nós acordamos preocupados, nós pensamos em formas de como que nós vamos vencer. Eu não estou falando aqui que nós não temos que fazer a nossa parte, não é isso. Existem situações e situações. Eu estou falando de problemas que só Deus pode resolver. E aí não adianta ficar com uma parte na minha mente, no meu coração, porque Deus não vai trabalhar enquanto eu não entregar totalmente a Ele. Deus não vai assinar o documento se eu não entregar a caneta para Ele. Amados, nós vamos viver com fatos, mas nós temos que escolher a verdade. Eu não sei o que você pode estar vivendo de fato na tua vida. Mas nós sabemos que nós conhecemos a verdade. E é isso que pode mudar a nossa vida. Olhar para essa verdade. Abre aí, 1 João 2,4.
pouquinho antes de Apocalipse lá. Primeira João 2:4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja bem, se nós procurarmos na Bíblia, nós vamos encontrar muitos ambientes falando sobre verdade, muitos contextos falando sobre verdade, positivamente e negativamente. Então veja bem, aqui diz que se nós não guardamos os mandamentos, nós somos mentirosos. E nisso, em nós não está a verdade, ou seja, Cristo não está em nós. E se nós pegarmos os 10 mandamentos, podemos até abrir ali, Mateus 22:37. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, que é o que está falando aqui, que aquele que não guarda, ele não conhece a verdade. Nós vamos ver lá que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles tinham 5 critérios que tinham relação diretamente com Deus e 5 critérios que tinham relação diretamente com o próximo. Então, os 5 primeiros mandamentos são relacionados à nossa relação com Deus e os 5 últimos com a nossa relação com o nosso próximo. E aí em Mateus 22:37 diz assim: respondeu-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Relacionado a Deus, certo? Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Cristo resume os 5 primeiros mandamentos que são relacionados com Deus em ama a Deus de todo o teu coração, né, com toda a tua força. E o segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você praticar isso, você vai praticar todo o resto, né? Dos outros 5 ali relacionado à parte no próximo. Só que daí nós lemos lá em 1 João que se a gente não pratica os mandamentos, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então é muito fácil nós nos apegarmos em promessas que existe um fato, mas existe uma verdade. Mas a questão é, eu estou vivendo esta verdade? Eu estou guardando os mandamentos? Eu estou vivendo conforme a palavra me ordena? Amados, 2 perguntas que são base. Nós temos orado? Nós temos lido a palavra de Deus? Eu quero dizer para você o que muita gente já disse e o que eu já ouvi muitas vezes. Se nós não fizermos essas 2 coisas, orar a Deus, que foi o que tanto Ezequiel quanto Eliseu fizeram, oraram a Deus para que as coisas acontecessem. E se nós não lermos a palavra, essas 2 coisas estão relativamente ligadas à verdade, à presença de Cristo na nossa vida. Como eu vou olhar para a verdade para combater um fato se a verdade não está em mim? Você entende isso? O que eu estou dizendo aqui é que existe sim uma vitória pré-determinada para os filhos de Deus. Existe sim uma verdade preparada para cada fato, para cada perspectiva humana que o mundo apresenta. Mas Deus só pode agir se eu não estiver ansioso
e se eu estiver firmado na verdade. Sabe, é como se eu tivesse um dinheiro no banco, mas eu não tivesse um cartão, uma forma de usar esse dinheiro. Imagina você chegar numa loja para comprar algo, sabendo que você tem dinheiro no banco. E aí na hora de pagar você pensa assim, puxa vida, mas eu não tenho cartão. Eu não consigo usar esse dinheiro. E aí você pode chegar e dizer para a moça, lá para o atendente, dizer, olha, a situação é a seguinte, dinheiro eu tenho. Eu só não tenho como te pagar. Como assim? E é mais ou menos isso que muitas vezes nós vivemos. Dinheiro nós temos. Ou seja, na nossa conta já foi depositado um sacrifício na cruz. Já foi pago um preço na cruz. Mas o que nós precisamos? Tomar posse e viver uma vida de acordo com o preço que foi pago. E aí o teu cartãozinho vai estar nas tuas mãos para te passar lá e dizer, o fato está aqui, mas a verdade é essa. O fato é a enfermidade, mas a verdade é que Deus pode todas as coisas. Sabe? Tudo está ligado. E a única coisa que a gente tem que fazer é tomar posse. Viver uma vida de oração. Viver uma vida de leitura da palavra. Fortalecer o nosso espírito. Conhecer a verdade mais e mais a cada dia. E quanto mais eu conhecer a verdade, mais os fatos não terão importância. Mais os fatos serão minimizados. Mais os fatos serão vencidos. Mais eu terei experiência com Deus. Mais eu serei liberto dos fatos. O inimigo vive de fatos. Deus vive de verdade. Cabe a nós escolhermos se nós queremos olhar para os fatos ou se nós queremos olhar para a verdade. E a forma simples de tomar posse, de olhar para a verdade, é uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Amados, se nós vivemos isso, nenhum fato vai abalar a nossa vida. Sabe por quê? Porque como foi dito no início aqui, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem o poder que nós temos nas mãos. Nós não podemos lutar contra os fatos, mas nós podemos apresentar os fatos à verdade. Alguns teólogos acreditam que teve um propósito na cruz de Cristo além da salvação humana. Sabia disso? Porque se nós olharmos assim friamente na perspectiva humana e não na perspectiva de Deus, muitas vezes a gente não consegue entender por que foi preciso sofrer tanto. Por que Jesus precisou sofrer tanto, ser crucificado? Por quê? Eu já fiz essa pergunta, de não entender muitas vezes por que Deus permitiu esse tipo de sacrifício e humilhação. E aí nós temos a perspectiva de Deus, existe todo um propósito, existe todo um contexto nisso, mas alguns teólogos acreditam que Jesus subiu à cruz para salvar um homem que estaria naquele lugar, que foi o ladrão que se arrependeu ao lado de Jesus. Alguns teólogos acreditam que Jesus estava ali para salvar um homem que estaria indo para o inferno se Jesus não estivesse ali. Nós não sabemos, mas é de se pensar, porque a perspectiva de Deus, ela supera toda a perspectiva humana. Eu fico imaginando que
aqueles seguidores de Jesus olhando para aquele Cristo crucificado sem entender o que estava acontecendo, sem entender tanto sofrimento, sem entender tanta dor. E Deus se alegrando com um pecador arrependido ao lado de Cristo. E Jesus se alegrando com um pecador arrependido ao lado dele. E dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha como a nossa perspectiva é diferente da perspectiva de Deus, amados. Enquanto nós olhamos um Cristo crucificado, Cristo olha para um homem sendo salvo e estando na sua presença. E o que nós fazemos muitas vezes é perspectiva humana, é olhar para as perspectivas humanas, olhar para os fatos que se apresentam. Mas existe a perspectiva de Deus, existe a verdade. E se nós saímos daqui nessa noite entendendo isso, muita coisa vai mudar. Sabe por quê? Porque além de nós tomarmos posse, nós vamos disseminar isso para o mundo. Nós vamos pegar alguém atribulado, numa situação difícil, e nós vamos dizer: olha, esses são os fatos, mas eu quero te apresentar uma verdade. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Sabe? Você e eu somos uma geração eleita, uma nação santa, escolhida para olhar para a verdade e não para os fatos. Hoje eu estava lendo. Você sabia que existe uma perspectiva de que hoje no Brasil existam em torno de 40 milhões de descendentes de judeus? Da população brasileira hoje, 40 milhões aproximadamente são descendentes de judeus. É lindo isso. E aí nós olhamos e vemos por que Deus se preocupa tanto, porque nós sabemos que Deus ama todas as nações, mas nós temos ouvido promessas para o Brasil, de profetas do mundo todo, falando da importância do Brasil. Existem profecias dizendo que o Brasil vai ser a nação que vai salvar a América do Sul, que Deus iria levantar o Brasil para salvar a América do Sul. E aí a gente olha e pensa: nossa, 40 milhões de descendentes de judeus hoje. Isso significa que mais ou menos a cada 5 de nós aqui, um tem raiz, tem não só o sangue espiritual, mas o sangue físico judeu correndo nas veias. Sabe? E o que nós precisamos é entender essa identidade que nos liga a Deus. Esse preço que foi pago. E saber que não existem mais fatos que possam nos separar do amor de Cristo, mas que a verdade é o que pode mudar a nossa vida. Por isso que eu disse,